Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Prof também está bem, certo? Estou com saudades de todos vocês. Muito bem, hoje nós vamos para mais um vídeo de português, certo? Eu sei que vocês já fizeram uma prova, então nós podemos seguir adiante no conteúdo, certo? Então, assim, eu vou dar esse conteúdo e no próximo vídeo eu já faço uma retomada desse conteúdo, aprofundando para que a gente entenda mais e não esqueça, certo? Então, vamos lá. Pegando a apostila lá na página 54, deixa eu colocar aqui para a gente começar. Na página 57 e 54 da apostila, gente, vamos lá. Nós temos lá, formas nominais do verbo, certo? Então, olha lá. O texto a seguir explica um jogo simples e divertido. Vamos ler. Jogo dos pontinhos. É de 2 a 4 jogadores. Antes de começar, faça pontinhos em várias linhas de um papel. Assim, ó. Cada jogador, em sua vez, vai juntando 2 pontinhos com o traço, como esse aqui, ó. Ó, fez um traço aqui, ó, cada 2 pontinhos. Assim, ó, como tá aqui dizendo, ó. Quando um deles conseguir fechar um quadradinho, deve escrever a inicial de seu nome dentro dele, para identificá-la como seu, certo? Aqui, ó, como está aqui, ó. Fechou um quadradinho, colocou a letra do nome, certo? Quando todos os quadrados estiverem fechados, o jogo acaba. O vencedor é aquele que tiver conseguido fechar mais quadradinhos. Gente, esse é um jogo muito legal. Tem um jogo de tabuleirinho, assim, pequenininho, que o nome do jogo é o Resta 1. Esse é como se fosse um Resta 1. Só que a diferença é que eu vou fechando os quadradinhos, certo? Não vou tirando. Eu vou fechando e colocando a letra do meu nome. Observe os seguintes verbos utilizados nas instruções do jogo dos pontinhos. As instruções estão aqui, ó. Vamos ver os verbos. Antes de começar um verbo, cada jogador vai juntando outro verbo. O vencedor é aquele que tiver conseguido outro verbo. Você sabe identificar em que tempo verbal estão os verbos destacados? Esses verbos não estão no passado, no presente e no futuro. Eles correspondem a 3 formas nominais do verbo, que são o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Então, nós vamos conhecê-las melhor, certo? Então, gente, essas são formas nominais do verbo, certo? A forma que cada verbo tem naquela frase. É isso, certo? Ela se divide em 3: infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos ver. O infinitivo. Os verbos no infinitivo expressam a ação em si. Então, olha só. Como que eu sei quando um verbo está no infinitivo? Quando mostra uma ação. Olha o exemplo. É preciso praticar muito para jogar bem. Claro, se eu jogar bem, mostra que eu tenho que praticar. Para eu praticar, para eu jogar bem, eu tenho que praticar, certo? Olha a outra. Recomenda-se ler as instruções antes de jogar. Sim, como é que eu vou jogar se eu não souber? Então, eu preciso ler. Para eu saber jogar, eu tenho que ler, certo? Então, eu estou praticando uma ação. Eu não sei jogar damas, vou fugir daqui. Quer dizer, se ele não sabe jogar damas, ele vai fugir dali, né? Por quê? Porque ele não sabe jogar, ele não estudou, ele não leu, certo? Então, atenção. O infinitivo pode assumir uma forma pessoal e levar uma marca que identifica o sujeito. Então, presta atenção. Ele pode assumir uma forma pessoal, certo? Tipo, que é de cada um. Olha só. Se eles treinarem bastante, poderão vencer a competição. Então, claro, para eles vencerem, eles vão ter que treinar.
Quando vencerem, lembre-se de pegar as medalhas, né? Porque se eles vencem, eles vão pegar a medalha. Então, eles estão praticando uma ação. Não sei quem poderá ser campeão se eles saírem do torneio, né? Se eles saírem do torneio, a gente não sabe quem vai ser campeão, certo? Então, eles estão praticando ação. Se eles saem, eles não vão ser campeão, certo? Se eles ganham medalha, é porque eles venceram. Olha a ação aí, certo? E se eles podem vencer a competição, é porque eles treinaram. Olha a ação, certo? É a mesma coisa assim. Se eu estudar, eu vou passar de ano. Olha a minha ação. Para eu passar de ano, eu tenho que fazer o quê? Estudar. Uma ação, gente. Certo? O gerúndio. Então, o gerúndio expressa a continuidade da ação descrita pelo verbo. Quer dizer, ele continua essa ação. Certo? E todo gerúndio é terminado em NDO. Olha aqui, ó. NDO. Exemplos. Ficamos jogando xadrez até tarde. Então, quando, ó, o verbo está aqui, jogar. Quando eu acrescento o NDO, eu estou dando continuidade, dizendo que eles continuaram jogando. Eles ficaram jogando mais tempo. Então, ó, terminando em NDO, está no gerúndio. Faz horas que estou lendo. Olha lá, ó, NDO de novo. Faz horas que estou lendo essas instruções e ainda não entendi o jogo. Então, quer dizer, ele continua lendo. Para ele entender, ele continua lendo. Então, ele está dando continuidade, certo? Não podemos jogar aqui, pois os pés desta mesa estão partindo. Então, olha o NDO lá. Então, terminou em NDO, o verbo está no gerúndio, certo? Está dando continuação para aquele verbo. E o particípio? Expressa o resultado da ação verbal. Termina em ado ou ido, com suas devidas flexões de gênero e número. Então, exemplo. Esses tabuleiros foram criados por meu avô. Olha lá, ado, ó. Olha o ado aqui, ó. Mesmo que seja no plural ou no singular. Já diz aqui, ó. Terminado em ado ou ido, com as suas devidas flexões de gênero e de número, certo? Então, ele pode mudar de singular para o plural, só vai acrescentar o S, certo? Gênero, masculino, feminino, certo? Então, olha lá, eu nunca tinha conhecido alguém tão bom no xadrez quanto você. Quer dizer, ele era bom no xadrez. Então, ele nunca conheceu, ele já finalizou, ele já, olha lá, ó, ele mostrou o resultado dessa ação, certo? Ó, conhecido, ó o ido lá, ó, igual aqui, terminado em ido. Quando começamos a jogar, ela já tinha saído, certo? Então, ó, terminado em ido também. Tudo no particípio. Então, claro, é mais fácil para a gente entender o gerúndio e o particípio por causa das terminações dos verbos, ó. Particípio em ado e ido e o gerúndio em NDO, certo? Vou pedir para vocês pegarem o marca-texto e marcarem todos esses retângulos com essas regrinhas, para não esquecerem. Então, já peguem a marca-texto e já marquem, certo? É isso que a prof ia explicar para vocês. Por isso que eu achei melhor dar um pouquinho, porque depois eu vou, no próximo vídeo, eu vou retomar isso, aprofundando um pouco mais, explicando um pouco mais sobre isso, um por um, certo? Porque essas são formas nominais, são formas que a gente escreve o verbo, certo? São formas que a gente pratica esse verbo. Então, por isso que a prof vai se aprofundar um pouquinho mais na nossa próxima aula. Primeiro, o que é um verbo? A gente já entra no 5º ano falando sobre verbos. Por quê? Porque verbos vocês já aprenderam no 4º ano. Então, nós temos que estar sempre relembrando. Então, o que é um verbo? Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo,
como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno da natureza, certo? Então, verbo é uma palavra que indica ação, um acontecimento, o que eu estou fazendo, certo? O que eu estou sentindo, ou o que está acontecendo lá fora em relação à natureza. Está chovendo? Está saindo sol? Está frio? Está calor? Esses são fenômenos da natureza. Então vamos lá. Os verbos flexionam-se, quer dizer, eles se dividem e eles mudam, certo? Em um número, pessoa, modo, tempo, etc. Mas o que nós vamos nos focar são em número, pessoa, modo e tempo, certo? As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Então, assim, uma oração, ela é uma frase. Só que existe uma diferença entre frase e oração, certo? Eu estou colocando que uma oração é uma frase porque ela não deixa de ser uma frase. Só que uma oração, ela é uma frase diferente de uma frase. Por exemplo, as orações, elas possuem verbo. As frases, não, certo? Então, eu posso, sim, falar uma frase ou escrever uma frase que não tenha verbo. Aí ela é uma frase. Mas se eu coloco um verbo ou mais verbos, elas se tornam orações, certo? Então, vamos ver. Pela flexão verbal, flexão em número, certo? Flexão são as mudanças, certo? Então, ela tem flexão em número. Ela tem o singular, que é um sujeito, né? E o plural, que são vários sujeitos, né? Por exemplo, o singular, uma pessoa. Plural, várias pessoas, certo? Mais de uma. A flexão em pessoa. As pessoas são primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. Então, a primeira pessoa é quem fala. Eu, no singular, e nós, no plural. Segunda pessoa, com quem se fala? Eu tenho que falar com alguma pessoa. Então, eu falo com tu ou você e vós, certo? No plural é vós. O tu ou o você é no singular. E a terceira pessoa é de quem se fala. Quer dizer, eu e você estamos falando de quem? De uma terceira pessoa, certo? Que é ele no singular ou ela e eles ou elas no plural, certo? Então, aí estão as pessoas. Flexão em modo. Aí que entra o que nós estudamos, certo? Quando a gente entra nos modos do verbo, nós entramos em flexão em modo. Na apostila se fala pouquíssima coisa. A prof explicou isso na sala, que existe o modo indicativo, que indica uma afirmação, o que é correto, uma certeza, certo? A subjuntivo, que indica o quê? Uma possibilidade, uma dúvida, uma incerteza. E o imperativo, que indica uma ordem, certo? Quando a gente manda, quando eu estou ordenando, a frase imperativa, certo? Por isso que os imperadores tinham nome de imperadores. Por quê? Porque eles mandavam. Então, vem daí a flexão de modo imperativo. Então, vamos começar lá. Flexão em tempo. Os tempos são no passado, no presente e no futuro. Isso nós já vimos. Então, existem essas 4 formas, certo? Flexão de número, de pessoa, de modo e de tempo, certo? Então, não podemos esquecer isso. O verbo exprime o quê? Estado, ação e fenômeno da natureza. O verbo é a palavra principal do grupo verbal de uma frase ou de uma oração. É o principal. Aí está o verbo principal. É de acordo com esse verbo principal que eu vou ver se a minha frase está coerente, certo?
Verbos no imperativo. O imperativo é um dos modos verbais, juntamente com o modo indicativo e o modo subjuntivo. No modo imperativo, a pessoa falante leva ao seu interlocutor, a outra pessoa, a realizar uma ação, expressando o que é que ela quer que ele faça. Tá aí a ordem. Eu quero que você sente. Eu quero que você fale. Estou dando uma ordem. Assim, a ação transmitida por um verbo no imperativo é um pedido, um convite, uma exortação, que é uma ordem, um comando, um conselho ou uma súplica, certo? Na verdade, gente, o verbo no imperativo, ele funciona muito mais como uma ordem, certo? O imperativo se divide em imperativo afirmativo e imperativo negativo, sendo conjugados de forma diferente. Em ambos, não existe flexão na primeira pessoa do singular. Então, quando eu falo eu parei, eu fiz. Então, eu não consigo mudar isso, certo? Por quê? Porque está na primeira pessoa, certo? Então, ó, exemplos do uso do modo imperativo. Pare com essa brincadeira. Jogue o lixo fora, por favor. Então, olha lá, aqui ele já está mandando, pare com essa brincadeira, jogue o lixo fora, por favor. Mesmo que seja um pedido, é uma ordem. Então, aí é o verbo no imperativo. Então, vamos nos fixar que o verbo no modo imperativo, ele está dando uma ordem, certo? Está mandando. No modo subjuntivo, é usado para transmitir um acontecimento irreal, hipotético ou desejado, ou seja, de possível realização, mas ainda incerto. Então, quer dizer, o modo subjuntivo é aquela dúvida que nós temos: será que eu vou me divertir? Será que vai ser legal? Será que eu faço isso? Sempre a dúvida, certo? Através dos tempos verbais do modo subjuntivo, expressam-se ações imprecisas, quer dizer, duvidosas, certo? Que ainda não foram realizadas e que dependem de outras pessoas para acontecer, certo? O modo subjuntivo é um dos modos verbais, juntamente com o modo indicativo e o modo imperativo. Os três andam juntos: modo imperativo, modo subjuntivo e modo indicativo. Os modos verbais indicam a posição do emissor ou agente face à ação verbal. Então, os modos verbais indicam a posição, se ele vai estar em dúvida, se ele vai estar certo sobre aquilo, certo? Então, o modo subjuntivo, ele sempre gera uma dúvida. Será que eu vou me divertir? Será que eu vou gostar? Meu Deus, acho que eu não vou. Eu já estou demonstrando uma dúvida, certo? Então, modo subjuntivo. E o modo indicativo, que é usado para transmitir um acontecimento certo e real. Através dos tempos verbais do modo indicativo, é possível expressar uma ação de forma precisa e segura. Quer dizer, é a certeza. O indicativo já está indicando que eu sei, está indicando que eu vou, está indicando que eu já fiz, certo? Então, é uma certeza. O modo indicativo é um dos modos verbais, juntamente com o modo subjuntivo e o modo imperativo. Como eu falei, eles trabalham os três juntos. Os modos verbais indicam a posição do emissor ou agente face à ação verbal. Então, quando eu falo ou escrevo que eu já fiz, eu estou utilizando o quê? O modo indicativo, porque eu já estou dando a certeza de que eu fiz certo e corretamente, certo? Então, modo indicativo demonstra certeza. Agora a gente entra nos verbos auxiliares e o verbo principal. Nós fizemos alguns exercícios na interação da aula passada, certo? Então, vou explicar mais um pouquinho. Para quem ficou com dúvida, já consegue entender mais um pouquinho. Então, olha só, os verbos auxiliares são aqueles que auxiliam na conjugação de outros verbos e, por isso, recebem esse nome. Eles se unem ao verbo principal na formação dos tempos compostos e das locuções verbais.
Os principais verbos auxiliares no português são o ser, o estar, o ter e o haver. Esses são os principais. Existem outros, mas esses são os principais, certo? Então, como o próprio nome já diz, o verbo auxiliar, ele auxilia na conjugação de outros verbos. Então, ele fica ali, ó, do ladinho dos verbos, certo? Ele sempre fica antes do verbo principal. Sempre. Ele está sempre na frente do verbo principal, tá? O verbo auxiliar está sempre na frente do verbo principal. E ele ajuda o verbo a dar coerência no texto, certo? Então, verbo auxiliar é o verbo que precede o verbo principal. O que é precede? Que vem antes do verbo principal. Por exemplo, eu tenho estudado bastante todos os dias. Ó o verbo auxiliar ali, ó. Tenho. E o estudado é o verbo principal. Olha onde que o verbo auxiliar está. Sempre na frente do verbo principal, ó. Sempre do ladinho um do outro, ó. Na outra, nós fomos atingidos por uma pedra. Olha o verbo auxiliar. Fomos atingidos, verbo principal. Aonde é que está o verbo auxiliar? Na frente do verbo principal. Então, gente, eles sempre andam ali, ó, coladinhos, certo? O verbo auxiliar na frente e o verbo principal atrás, certo? Agora, relembrando, gráficos. Eu já falei no outro vídeo sobre os gráficos, mas a gente não pode esquecer que um gráfico, tá? Ele tem alguns elementos que são essenciais para a compreensão. O gráfico deve ser simples. Quanto mais complicado eu fizer o gráfico, pior fica para a gente entender. Porque o gráfico, ele tem que passar a informação da maneira mais rápida e coesa e clara, certo? Ou seja, um gráfico não deve ter muitas informações. A gente tem que colocar nele somente o necessário, certo? Então, um gráfico tem que ser simples, que eu possa olhar o gráfico e eu consiga entender de uma forma bem rápida, certo? Sobre o que está falando. As informações de um gráfico devem estar dispostas de maneira clara e verdadeira, para que os resultados finais sejam dados de modo coerente com a finalidade da pesquisa, certo? Então, eu não posso esquecer disso, certo? Isso é muito importante. O gráfico tem que ser simples. E, claro, ele tem que ser claro e verdadeira, com poucas informações. Tipos de gráficos. Isso é para a gente relembrar. É muito comum a gente utilizar diagramas para representar dados. Diagramas são gráficos construídos em duas dimensões, tá? Isto é, no plano, quer dizer, como é que eu vou construir tudo aquilo sem ser no papel? Eu vou ter que desenhar um gráfico, por isso no plano, certo? Existem vários modos de representar. As principais são gráficos de pontos, ó, aqui ó, o gráfico de pontos. Gráficos de pontos, ó, certo? Aqui, olha só como ele é bem simples, ó, só colocou idade e anos e colocou aqui em pontinhos o resultado. Aí tem o gráfico de linha, olha lá também como é simples, ó. Tem os meses aqui embaixo e aqui a quantidade em reais. Quer dizer, esse aqui deve ser um gráfico que está falando em dinheiro, certo? E aí um gráfico de linha, olha lá, certo? Aí existe o gráfico de colunas, olha lá. Colunas, vocês sabem que é de baixo para cima, é coluna, olha lá, ó. Existe o gráfico de barra, que agora é como se fossem umas colunas mais deitadas, né? Na horizontal, esse aqui é o gráfico de barras. E o gráfico de setores. A gente vê muito na apostila o gráfico de setores e de colunas. Nós vemos muitos gráficos na apostila assim, certo? E vamos lembrar a última parte, a parte final da nossa retomada, as palavras
com terminação em ice com C e ice com 2 S's. Então, a prof colocou aqui como um lembrete. As palavras com terminação ice com C fazem parte dos substantivos. Veja alguns exemplos, olha lá, ó. Meiguice, peraltice, tolice, velhice, gordice, aqui são substantivos, gente. Certo? O que são substantivo? Aquilo que dá nome a todos os seres. Aqui, meiguice, a pessoa é meiga, substantivo. Por isso que ficou ice com C. Certo? Ó, a sua gulodice me assusta. O que é gulodice? É de gula, de comer muito. Quer dizer que a pessoa é muito gulosa. Certo? E aqui, as palavras com terminação ice com 2 S fazem parte dos verbos. Como, por exemplo, dormir. Dormir não é verbo? Então, e se ele dormisse? Olha lá, ó. Quando é verbo, eu coloco com 2 S. Partisse, sorrisse, dirigisse, divertisse. Gostaria muito que você se divertisse hoje, certo? Então, aqui, ó, todos os verbos acima, aqui, ó, todos eles terminados em ice, eles estão no modo de subjuntivo. Por quê? Indicam uma dúvida, uma incerteza. A gente não sabe, né, se algo vai acontecer ou não. Então, será que se ele sorrisse, e aí, eu gostaria que ele sorrisse. Já é uma dúvida, será que ele vai sorrir ou será que ele não vai sorrir? Eu queria que ela dirigisse, mas será que ela sabe dirigir? Então, são dúvidas, certo? Por isso que eles estão no modo subjuntivo. Todos os verbos que estarão terminados em ice, eles vão estar no modo subjuntivo, porque demonstra uma dúvida, certo? Então, aqui vamos voltar. Vamos voltar. Voltei! Então, gente, lembrando, a prof passou alguns exercícios na sala de aula. Lembrando que os verbos, eles têm 3 conjugações, que são verbos terminados em ar, verbos terminados em er e verbo terminado em ir. Raramente nós utilizamos a terminação or. Raramente, certo? Então, gente, lembrem, está no caderno o exercício sobre as conjugações. Estudem lá, lembrando, primeira conjugação ar, segunda conjugação er e terceira conjugação ir, tá? Então, assim, se eu morrer, terminado em er. Se eu dormir, terminada em ir. Se eu amar, terminada em ar. Lembrando disso, certo? Então, é isso. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo e beijos para todos. Se cuidem.